pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube, apresentando agora um estudo de viabilidade de um empreendimento muito recorrente Brasil afora, em todos os portes, em todas as cidades Brasil afora. A gente vê muito esse tipo de empreendimento pequeno, de 6 a 10 unidades, com 2 ou 3 quartos, nesse caso aqui 6 apartamentos com 2 quartos, sob um lote de 300 metros quadrados. Previamente ao estudo econômico e financeiro, a nossa planilha de análise de viabilidade Target, eu fiz aqui um estudo um pouquinho mais qualitativo, um estudo extra de caráter qualitativo, para analisar a estruturação econômica da cidade sob uma ótica mais direcionada para a demanda, para a gente identificar ali quem é o público que potencialmente pode comprar esse imóvel, analisando também concorrência e a capacidade de pagamento dessas pessoas. Eu fiz um chamado MVP, que é a manifestação, é um estudo de viabilidade prévio, de caráter qualitativo, que eu chamo de MVP, manifestação de viabilidade prévia. Ele é importante ser feito em função de que esse município ele tem menos de 15 mil habitantes e, ao analisar ali no Google Earth, e mediante ligações telefônicas diretamente para as duas imobiliárias da cidade, não tem ali um histórico, uma cultura muito grande de produção de apartamentos. Então, previamente, para subsidiar a tomada de decisão com mais fundamentação por parte do empresário, eu costumo eventualmente fazer esse estudo qualitativo. Vou mostrar para vocês esse estudo antes da gente entrar na planilha de resultados econômicos e financeiros. Bom, está aqui na tela o MVP. Deixa eu chegar aqui para cima. Colhi dados aqui do IBGE, Fundação Getúlio Vargas, corte da Caixa, corte do documento interno da Caixa, alguma bibliografia minha privada, e dados do mercado, Google, porque é o Google. Nesse caso aqui não é o Google, é o Google Earth. Google. Eu entrei no Google também para pesquisar, diretamente da prefeitura, alguns dados específicos, da estruturação econômica do município, o que gera renda, receita para a prefeitura, tanto em termos de impostos quanto em termos de nível de ocupação das pessoas e alguns dados ali sociais. É importante a gente ter essas informações em mente, mas o Google Earth, basicamente, eu entrei para ver o relevo da cidade. É uma cidade plana, é uma cidade plana, totalmente plana, com uma declividade ali muito pequena, para determinado sentido de cidade. É aquele tipo de cidade do interior de Minas onde as pessoas andam de bicicleta e tal, motocicleta e aquelas motinhas também elétricas, diferente do interior do Rio de Janeiro, interior de Santa Catarina, algumas regiões de Minas Gerais, onde o relevo é muito acidentado, então a gente tem um pouco de dificuldade ali para implementar empreendimento, em lote, tem muita área ali que não é passível, chamada área não edificante. Nesse caso aqui, o empresário tem o desejo de implantar um prédio, um edifício com apartamentos, visualizando pelo próprio Google Earth, eu vi muito poucos edifícios lá de apartamentos. Por ser uma cidade plana, as pessoas têm uma tendência natural, cidade pequena e plana, as pessoas têm uma tendência natural de ocupar lotes maiores, e fazer casa. A pessoa tem ali uma facilidade maior de deslocamento, a cidade é pequena, os preços dos lotes são mais baratos, a pessoa tem preferência para áreas maiores. Mas, tendo em vista a necessidade ali de se disponibilizar para o mercado, um imóvel situado próximo da zona central, para um público que eventualmente está na cidade como concursado de alguma instituição ali de INSS ou banco público, ou trabalha numa das concessionárias ali de tratores, tem duas lá. Tem um público reduzido, mas tem para morar em apartamento. Até a própria população mesmo, às vezes, tem interesse em morar em apartamento. Não é todo mundo que quer morar em casa. Porém, a gente precisa ter o seguinte raciocínio. A população com faixa de renda maior,
tem condições de comprar grandes áreas ali e fazer casas de alto padrão, né, de padrão médio para cima, com área de lazer, gramado, com áreas maiores, né? Essas pessoas não têm necessidade, né, de morar em apartamentos próximos da área de trabalho, ali perto do centro, né? Então, essa população ela é extremamente reduzida, né? Pessoas de alto poder, né, aquisitivo, né, que têm desejo de morar em apartamento numa cidade desse porte aqui, né? Então, a gente fica restrito ali, então, né, aquelas pessoas que moram ali eventualmente de aluguel, né, e tal, numa casa mais afastada da área central da cidade e que tem eventualmente interesse em comprar um apartamento, né? A gente tem que começar a fazer o estudo dessa forma, né? Então vamos lá. Né, aqui dois salários mínimos e meio, né, a renda média da população, né, população de menos de 15 mil habitantes, ou 14 mil e meio, né, porém, somente 3.450 pessoas ocupadas, né, que representa menos de um quarto da população. Né, dessas pessoas ocupadas, né, desse percentual, essas 3.450 pessoas são as pessoas que têm renda, são as pessoas que podem comprar, né, alguma coisa, né, e desse percentual aqui tem aquelas que não têm, né, cadastro positivo, né, tem nome sujo, né, essas pessoas não podem financiar. Então, notem vocês que vai sendo reduzido, né, a quantidade de pessoas que pode comprar um imóvel, né. Então, a gente vai fazendo um estudo um pouquinho mais qualitativo, aprofundando um pouquinho mais, né. Aqui a gente tem aqui, ó, estratificação por renda, né, faixa salarial vezes classes sociais, né. A maioria das pessoas nesse município, então, eles se enquadram da classe D para baixo, né, com a maioria na classe E. Esse estudo aqui foi feito em 2021, os dados são de 2020, né? Agora esse estudo foi feito em 2022, os dados são de 2020, nós estamos em 2023, então tem 3 anos aí, né? Então a renda hoje, né, o salário mínimo brasileiro, ele é de 1.320, né? Salvo engano, vezes 2,5, então a renda média das pessoas, né, de 3.300, renda média, tá? Aqui a gente precisa chegar aqui um pouquinho mais no detalhe, para a gente calcular quem são, né, as pessoas que têm capacidade para comprar, né? E dessas pessoas a gente colocar ali um percentual, né, de 40% mais ou menos que não podem financiar devido ao nome estar com restrição, né? Então aqui, ó, né, segundo ali a estratificação do IBGE, classe A no âmbito nacional, né, 2,8% das pessoas são classe A, né, a classe A que ganha mais de 20 mil, né, a gente tem aqui o dado aqui, né, mais de 22 mil reais, né. Então a gente transportando, né, essa estratificação para a realidade do município, a gente teria 96 pessoas. Eu particularmente não acredito que esse município tenha 96 pessoas que ganham mais de 20 mil reais. Pode ter ali um fazendeiro, né? Essa pessoa não é cliente para comprar um imóvel, ele já tem a fazenda, deve ter uma casa muito grande, esse cara não vai morar num apartamento pequeno lá na centro da cidade. Tampouco essa cidade tem capacidade para receber um empreendimento com apartamento de 600, 700 mil. Né? A gente tem que dimensionar para esse empreendimento, para essa cidade, um edifício com valor de venda barato, né? E para adequar, né, a realidade mesmo econômica do município e cultural, né? A pessoa que tem faixa de renda maior, ela não vai morar num apartamento pequeno, na cidade pequena dessa aqui. Ela vai comprar um terreno e fazer uma casa com área de lazer, gramado, né? Ela tem poder de compra para isso, né? E não tem necessidade de morar num apartamento pequeno próximo ao local de trabalho, né? Não é a realidade de uma cidade maior. Então aqui, ó, eu fiz a transposição, né, seguindo, né, ali os percentuais do IBGE e cheguei, né, aqui nessa quantidade de pessoas aqui, ou seja, 84% das pessoas, né, economicamente ativas, né, isso daria 1.150, mais 1.750 dariam 2.900 pessoas, né. Se a gente colocar aqui o percentual de 60% que tem nome limpo, né, dariam 1.740 pessoas, né. A maioria aqui já tem casa, né, mora com os pais lá, tem casa de família, né, essas questões mais específicas, né. Aqui, ó, eu não acreditando que essa realidade aqui seja
realidade nacional, na média do IBGE, seja passível de ser aplicada sem ajuste, né, lá para o município, eu fiz uma adequação aqui, considerando aqui, ó, 850 pessoas na classe C, 2.350 pessoas na classe D. Né? Esse público que é o público comprador. Ok? Tendo em vista essa questão aqui, né, a gente precisa dimensionar um negócio, um empreendimento, né, essas pessoas aqui, ó, elas provavelmente estão ganhando aí entre 2.900 e 7.000. Eu não acredito que chegue a 7.000. Não tem ali naquela cidade 1.000 pessoas, 850 pessoas ganhando 7.000. Nem na prefeitura tem gente que ganha isso. Né? As pessoas que têm o maior salário aqui são 3 ou 4 advogados ali na cidade, né? Um profissional ali da área de saúde, né, que reside lá, né? A maioria vem de fora, presta serviço lá e vai embora, vem lá de Uberlândia, né? A gente tem ali os vendedores ali das concessionárias de implementos agrícolas, né? A gente tem ali o pessoal da prefeitura, o próprio prefeito, né? A gente tem ali algum empresário de supermercado, alguma outra pessoa assim, né? Com esse perfil, mas não chega a 100 pessoas que devem ganhar aí de 5 a 10 mil reais, né? A maioria das pessoas ganha 2.000, né? O pessoal que trabalha na lavoura, o pessoal que trabalha ali na prestação de serviço, isso infere, né? A gente pode inferir, né, sabendo que a parcela tem que ser no máximo de 30%, vamos trabalhar com a renda de 3.200, né? Que são os 1.320 vezes 2,5, né? 3.300 vezes 30% da renda, a parcela máxima teria que ser 990. Né? 990 reais dividido pela 0,01, né? 99 mil, né? Sem entrada. Um apartamento aqui ele teria que ter um preço máximo de 140 mil, que é o teto, justamente o teto, né? O valor máximo a ser pago, né? Permitido pela Caixa para o programa Casa Verde Amarela. Né? Fora disso aqui, a pessoa perde o subsídio, perde a taxa de juros menor e entra no SBPE. Então a gente tem que trabalhar nesse município aqui com um apartamento de até 140 mil. Né? Para a pessoa ter um incentivo para comprar. Né? Aqui no MVP eu fiz todo um estudo de custo para esse empreendedor, está dentro da BNT 12.721, formando o custo total da obra com base no projeto que ele me enviou e com base nessa fórmula, né, que é a prescrição, né, que é a exigência lá da BNT. Tá? Vou passar aqui para o estudo para a gente ver os resultados, antes que o vídeo fique muito extenso. Bom, pessoal, antes de entrar na nossa planilha de análise, vou mostrar para vocês o projeto. Tá? São 3 pavimentos sob pilotis. Tá? Apartamento de 2 quartos, aqui com sacada na suíte, sacada na sala. Integração aqui de sala de jantar com sala de TV, cozinha e sacada, muito bacana, muito recorrente esse Brasil afora. Né? Vende muito, tá? Esse tipo de unidade aqui, né? Com variância de 2 e 3 quartos. Tá? A área do pavimento aqui, ó, tá dando para vocês verem, eu vou diminuir aqui, 134,60 por pavimento. São 3 pavimentos desse tipo aqui, mais o térreo, que a gente tem que computar na formação do custo, tá? Aqui tem muro, né? A gente mura esse terreno todo, né? Tem que considerar o custo do muro, né? Um certo paisagismo, né? Frontal aqui, principalmente na área de entrada, né? Com esse pergolado aqui, mais o muro frontal com gradil para pedestre, né? Portão para pedestre e portão para veículo, né? Então a gente tem aqui, eu vou montar o custo dele aqui, ó, de novo. A gente tem aqui, então, 134 metros por pavimento, são 3 pavimentos. Tá? Vezes, mais 240 de pilotis. Tá? A gente tem aqui, então, fazer separado. Ó. Isso aqui, ó, é a área coberta padrão. Né? Eu vou colocar 1.650 por metro quadrado, padrão normal. Tá? Normal, com porcelanato e com forro de gesso, janela de alumínio, com vidro comum, tá? Na sacada, ali nos quartos. Tá? Sem vidro temperado verde, sem muita sofisticação excessiva, né, para esse tipo de produto. Né? Mas paredes amassadas, piso ali em porcelanato certificado, né, bancada em granito. Né? Ok?
e louças e metais de média qualidade normal. Tá? Então aqui a gente tem a formação aqui nesse primeiro termo aqui do custo, né, da área coberta padrão. Aqui mais 240, vou colocar R$500 aqui para a gente pavimentar a garagem, colocar ali os muros, os portões, né, o pergolado e tal, e tem mais um extrazinho aqui, né, que eu vou colocar como verba. Vou colocar aqui, ó, na verdade o percentual, tá? Aqui então tem 3 parênteses, né? Aqui, então vou colocar mais 10%. Aqui está precisando de mais um parêntese aqui, né? 2 estão aqui, eu fechei um aqui, outro aqui. Aqui eu fechei de novo, né? Não, é aqui, ó. Aqui, ó. 795 mil é o custo dessa obra, tá? Isso aqui pode variar aqui uns 10% para cima e 10% para baixo, tá? Aqui transportando aqui para o nosso resultado, eu me lembro que na época o orçamento aqui ele tinha dado pouco mais de 700 mil, isso lá em 2022, tá? Fiz esse cálculo aqui agora de novo para a gente ter uma estimativa bem realista aqui em 2023. Tá? Aqui o preço básico, estou colocando aqui 140 mil, cenário de vendas, tá? 3 unidades, né? Antes da aula começar, bem otimista, né? Pode ser que funcione, né? Às vezes tem pessoas interessadas em comprar um apartamento ali, né? Seja para locar, para quem vem trabalhar, né? De fora, né? Na cidade, ali no banco, né? Alguma repartição pública, né? Ou até mesmo para morar, né? Para residir, né? Então aqui, gente, todo o processo de cálculo normal, tá, da nossa planilha de análise, colocando administração, custos finais, todo aqui o fluxo de caixa. Esse empreendimento ele não se torna viável. Ele não foi viável na época e não foi viável aqui em 2023, tá? Por conta do valor de venda muito barato, tá? Muito barato, 140 mil. A gente hoje não tem nada, nem uma casa lá num bairro periférico custa 40 mil. Esse fenômeno ele tem acontecido em função da alta dos preços da construção civil, né, que a gente verificou aí, principalmente nos últimos 3 anos, né? 2019, fim de 2019, 2020, 2021 e 2022 os preços subiram muito, especialmente em 2021. Como você, o empresariado que trabalha no faixa Casa Verde e Amarela, né, o antigo Minha Casa Minha, agora vai voltar Minha Casa Minha Vida, você tem um limitador do preço de venda, né? Então, quanto mais o custo sobe, né, menos a sua margem, né, ela é atrativa, né? Muitas pessoas saíram do mercado desse produto, né, para operar no SBPE, que não tem limite, né? O que acontece aqui nesse caso? A cidade ela tem pouquíssimas pessoas que têm renda suficiente para comprar um apartamento mais caro, né? Pode ser que dá certo? Pode, né? Podem ter pessoas que trabalham ali na prefeitura, que trabalham ali na concessionária de máquinas agrícolas, alguma pessoa que tem ali um comércio, um supermercado, alguém que tenha renda para comprar, mas ela é muito reduzida em função do tamanho da cidade, dos dados que nós colhemos ali de população, né, total e população economicamente ativa, né? Você tirando daquela população economicamente ativa quem tem nome limpo e quem tem renda para comprar um imóvel, né, de maior valor, a gente sobra muito poucas pessoas, né? Negócio um pouquinho arriscado, né? Então vamos subir esse valor aqui para 200 mil para ver se ele se torna viável, né? Qual é o valor mínimo de venda que torna esse empreendimento viável? 200 mil, você tem um prejuízo aqui de 11 mil no regime do lucro presumido e um lucro só de 22 mil no regime especial de tributação. Todos os indicadores econômicos, aqui, né, a gente conversou aqui agora, 22 mil é financeiro, né? O resultado econômico, né, ele mostra, né, a mesma coisa. Você está tendo um resultado econômico aqui negativo, né? Esse empreendimento até esse momento aqui, ele não é viável, tá? Teria que ter um valor de venda, né, de 250 mil. 250 mil, eu acredito que esse apartamento deveria ser precificado, né? Aí eu deveria, se fosse eu empreendedor,
eu iria fazer um pré-cadastro de interesse nas imobiliárias, né, ali junto ao comércio, fazer uma propaganda e cadastrar as pessoas e filtrar para saber se eu tenho público, né, com nome limpo, com renda para poder arcar com a parcela, né, e que tenha interesse em morar no apartamento. Se eu, através desse estudo de mercado, estruturar ali pelo menos 100 pessoas, né, eu lançaria esse empreendimento a 250 mil. Aí sim eu teria segurança. Né? Menos de 100 pessoas eu não me arriscaria a lançar. Eu preferiria comprar um terreno e lançar casas dentro de um condomínio com área de lazer comum ou empreender construindo casa mesmo, que é o que o pessoal faz lá. Né? Construir casa e vender casa. Né? Lá você compra lote barato. Né? O preço desse lote aqui, por exemplo, foi de... eu fui informado pelo empreendedor. Cadê o lote? 115 mil. Lote 115 mil. Esse lote está muito bem localizado. Lá na pesquisa que eu fiz, com 60 mil, 55, 60 mil, você compra um lote de 300, 400 metros quadrados nos bairros fora ali da região central. Como é uma cidade muito pequena, tem menos de 1,5 km da periferia até o centro da cidade, né? Por que não, né? Comprar bons terrenos, né? Com 50, 60 mil você compra um terreno, né? Faz uma casa e vende, né? Daria mais resultado econômico, né? Com menos risco, né? De lançar um empreendimento e ficar com a unidade lá parada, né? Sem ter resultado, né? Aqui já deu um resultado interessante, ó, né? Tanto nos financeiros do lucro, considerando o presumido e o RET, né? Quanto aqui nos resultados econômicos, né? Aqui, ó, 10% ao mês, né? A TIR, empreendimento desse aqui para um ano, né? A taxa de retorno de 10% ao mês, com um VPL de 230 mil, super bacana, né? E o return on equity, né, sobre o capital próprio nesse cenário de venda de 146, aí 900%, né? Vamos ver o valor mínimo aqui de venda, para a gente ter pelo menos o retorno que a Selic entregaria, né? 3 e pouco, né? Vamos olhar aqui no RET, né? No RET que é melhor. 4,70. Vamos colocar aqui 180 mil. Valor mínimo de trabalho aqui desse negócio já deu tudo negativo. Né? Ele teria que estar aqui entre... Colocar 200 mil. No mínimo 200 mil para se viabilizar esse negócio. 200 mil ainda está retornando menos do que o investimento na poupança. Hein? Né? Isso aqui teria que ser colocado 210 mil. É o preço, acho que 210 mil é o preço mínimo de venda desse negócio para ele pelo menos retornar a mesma coisa que... Exatamente. Não, aqui deu 2. 205 mil. Última tentativa aqui. 205 mil. Aí sim a gente chegou perto aqui, mais perto aqui da Selic, ó. Né? Aqui no presumido deu negativo, né? Menos que a Selic, e no RET deu mais do que a Selic. Né? A gente trabalha com RET, com VPL só de 17 mil. É 17% de retorno sobre o capital próprio. Né? Eu não empreenderia com menos de 250 mil nesse lugar aqui, desse jeito aqui. Não empreenderia, não. Eu acho que é arriscar demais. A gente está falando aqui de números, né? Número é frio, né? Número a gente tem aqui uma análise mais fria, né? Agora, se você analisar qualitativamente, ainda tem um fator que a gente não considera, que a gente não tem como capturar, que é a cultura, né? A pessoa numa cidade pequena dessa está acostumada a morar em casa, com jardim, área gourmet, aquela coisa toda, né? Pessoa para morar num apartamento, não sei. Deve ser por esse motivo que eu não consegui capturar lá no mercado, junto às imobiliárias, nenhum empreendimento lançado de edifício aí nos últimos 5 anos, só casa. Então, esse subsídio, né, essa percepção, tanto qualitativa, tanto financeira, né, fria, como você está vendo aqui nesse estudo, né, do Excel, né, ambos indicam que é muito arriscado, né, empreender com um edifício nessa cidade, né, devido à cultura, o tamanho do município, a renda,
né? E o valor de venda mínimo aqui de 205 mil para uma população que ganha, né, aí 3.200, né? Só para você ter uma ideia, se fosse 205 mil, a Caixa financia no máximo 80, financiaria 80, 256, isso aqui sem o juro, né? A gente vai colocar aqui, vamos supor que seja de 120 meses, 360 meses, 711. Isso aqui sem juro, né? Dá 711 a parcela em 30 anos. Se você colocar o juro aqui do financiamento em cima, essa parcela aqui vai para uns R$ 1.400, R$ 1.500. Então não tem população para comprar isso, né? Nem todo empreendimento da construção civil ele dá certo. É por isso que o estudo de viabilidade ele é de suma importância para você aí né, não se dar mal, né, no seu primeiro empreendimento, né, ou nos empreendimentos aí que você eventualmente vai lançar. Ok?